Linhas retas perfeitas, nem mesmo em sonhos suspeita a vida que pulsa. Brasília, aurora, capital de tantos destinos, símbolo dos vícios que pensou eliminar. Brasília, Olá, meu nome é Alfredo Bessoff, nós estamos na TV Cidade Livre e este é o programa do Servidor. Nós estamos nos aproximando do meio do ano, nós estamos nos aproximando de mais um período de férias, nós estamos nos aproximando de um período de grandes eventos aqui no Brasil e em Brasília, Copa das Confederações, daí muita gente vai aproveitar e vai abrir o gás para sair da cidade, porque a previsão é da chegada de milhares e milhares de turistas. Enfim, nós estamos chegando naquele período em que as pessoas começam a pensar nas férias. Mas pensar nas férias também é um momento aparentemente contraditório, porque envolve uma série de preocupações com a organização da viagem, com o preço das passagens. Afinal de contas, na internet se encontra passagem quase de graça, daqui a um pouco estão pagando, supostamente estão pagando para as pessoas viajar. E para falar de todos esses assuntos, para abordar todas essas questões, nós estamos recebendo no programa de hoje o Carlos Vieira, ele que é empresário do setor de viagens e é também vice-presidente da ABAV-DF, Associação Brasileira de Agências de Viagens. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, boa noite. Carlos, em primeiro lugar, estes períodos de grandes eventos aqui em Brasília, no Brasil, mas vamos tratar da nossa cozinha, que é Brasília, qual é o impacto que esses eventos têm em termos de turismo? Olha, é esperado, né, como um evento que é considerado o maior do mundo, um grande volume, um grande montante de pessoas que visitaram a capital, tanto brasileiros como estrangeiros. É esperado pessoas de todo o mundo. O setor de turismo, ele é um setor que se beneficia dessa área de eventos quando traz muita gente para visitar as nossas cidades e ao mesmo tempo em que, vamos pegar Brasília, teremos aí uma série de jogos durante a Copa que muitas pessoas hoje não gostam, né, não gostam do futebol. Então essas pessoas também quererão viajar para outras cidades onde não haverá Copa do Mundo. Então, o setor terá um movimento muito intenso durante essa realização da Copa, tanto de chegada como de movimentação interna das pessoas umas procurando ir para os jogos, outras procurando fugir dos jogos. Agora é importante sempre destacar e enfatizar, né, Carlos, que o segmento de turismo, ele transcende muito a questão de passagem só, né? Ele envolve uma rede muito grande. O principal segmento de viagens hoje ele é ligado à área de eventos. E o turismo não é só essa questão de você viajar de avião. Ele envolve, principalmente hoje, o foco da prestação de serviço. Então, inclui também a passagem, o transporte aéreo, o transporte rodoviário, temos aí cruzeiros marítimos. Existe um trabalho todo para se montar, se elaborar uma viagem, para que as pessoas, quando forem realizar sua viagem, sejam surpreendidos somente por momentos bons, para evitar aquele transtorno. A gente sabe que dentro do volume de negócio que a área de turismo faz, o índice de problemas é baixíssimo. Então, há todo um grande contingente de pessoas trabalhando para que esse movimento seja perene e que cada vez mais a gente tenha a mão acertada para que as pessoas possam viajar. O mundo está ficando menor, a gente costuma dizer que o mundo está ficando menor e as pessoas começam a viajar mais dentro do Brasil e mais para o exterior também. Agora, nessa questão de viajar, um dos dilemas é o preço, né? Quando bate no bolso, a coisa... E muitas pessoas recorrem à sedução do menor preço, que a internet muitas vezes facilita. Quais são os riscos dessa sedução? Olha, preço em qualquer área, ele é um fator definitivo. Ou seja, se aquele preço está acessível e eu posso comprar, eu vou ver se eu tenho condição de pagar. Se eu acho que aquele preço é inacessível para mim, eu já não vou nem olhar.
Isso vale para qualquer outro segmento, indústria automobilística, imprensa, qualquer serviço, qualquer atividade. Na área de viagem, o que a gente tem visto aí já há algum tempo, com essas novas tecnologias, são anúncios com preços imbatíveis, promoções aí realizadas principalmente pelas companhias aéreas. Isso existe? Existe. Só que a gente costuma dizer o seguinte, será que, porque boa parte das pessoas que procuram comprar na internet, elas estão em busca de um preço. E boa parte dessas compras são de impulso. Não necessariamente, porque hoje os sites têm motores de busca de todas das mais variadas formas. Então, às vezes, eu busco um determinado destino, uma determinada data, e o site me respondeu uma data para garantir aquele preço que ele está anunciado. E quando eu vou lá clicar em comprar, já não é mais aquele preço que eu comecei comprando e não necessariamente aquele voo que eu queria, e às vezes não é nem a data que eu queria. Então, como a compra é muito de impulso, a gente tem observado que as pessoas agora estão ficando mais cautelosas. Agora, todo mundo tem direito e obrigação de procurar o melhor preço para si. E as agências de viagem fazem isso para os seus clientes. Ainda mantendo a questão da compra da internet, eu fiz, depois quando você escreveu aquele artigo para a revista Leitura de Bordo, eu fui fazer alguns testes e realmente tem algumas armadilhas. Por exemplo, muitas vezes no preço não está incluída a taxa de embarque, certo? Muitas vezes não está incluído, quando você vai pensar numa viagem para o exterior, num seguro de viagem. O que a gente costuma dizer? O cliente que vai viajar, interessa o seguinte, quanto custa a passagem? X. Ou quanto custa essa viagem? X. Porque se eu falo, olha, custa X, depois vem mais uma taxa de serviço, mais uma taxa da taxa. Quando ele vai pagar, ele fala, peraí, mas eu comecei comprando por 1x e o preço agora está em 2x, 3x, 1,5x. Por que mudou? Então, geralmente, a gente procura informar o seguinte, olha, a passagem aérea, já incluindo a taxa de embarque e os serviços, custa um valor tal. Então, o cliente sabe que ele vai pagar aquele valor. À medida em que ele vai buscar isso, ele está pesquisando um preço menor, que é direito dele. Mas, às vezes, ele não se atenta para o serviço que eu já mencionei, que será que é aquele horário mesmo que eu estava querendo? Eu estou comprando o que eu estava pensando que eu estou comprando? Numa agência de viagens, você tem uma pessoa para fazer isso. Se você pensar assim, olha, eu pesquiso na internet, eu pesquiso. As agências de viagens utilizam-se dessas tecnologias para atender seus clientes. Só que elas disponibilizam pessoas, os funcionários, seus colaboradores, para que você possa se dedicar à sua função de jornalista, aos seus negócios, e ele vai trabalhar para conseguir o melhor horário, o melhor voo e a melhor tarifa para você. Além de também oferecer condições de pagamentos que você só teria comprando numa agência e você não teria comprando via outros meios. Essa questão da viagem em si, ela ainda é... O brasileiro agora, né, de uns anos para cá, de uns tempos para cá, o brasileiro está viajando mais, certo? Ainda bem. Ainda bem, né? Agora, tem também uma questão ainda desse processo de descobertas da viagem, né? Porque uma viagem, muitas vezes, quem já enfrentou o aeroporto com todas as suas... Mesmo você enfatizando com muita clareza de que é baixo o índice de problemas, né? Mas as pessoas, quando a gente menos espera, é ali que acontece, né? Quando a gente vê problemas relacionados a viagens, salvo raríssimas exceções, quais são esses problemas? É aquela famosa frase em inglês, a companhia aérea deu overbooking, ou seja, ela vendeu mais assentos do que ela tinha disponível naquele voo. Ou então, ela vendeu, houve um problema no equipamento, na aeronave, lá atrás ela não conseguiu chegar aqui. Isso atrasa uma série de voos. Isso é o que a gente mais tem visto. Além do excesso de demanda nos aeroportos. Então, se a gente pegar aí as estatísticas, os principais aeroportos, como Brasília, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, né, Porto Alegre, trabalham aí na faixa de entre 30% e 42%, 45%, se eu não me engano, acima da sua capacidade. Ou seja, falta espaço físico para a pessoa transitar. E aí, em São Paulo já se recomenda chegar em Guarulhos
com 3 horas de antecedência para você conseguir... Que é horário de voo internacional, né? Que é antecedente de voo Exatamente, internacional. mas aí você chega, se você for de carro, você tem dificuldade para conseguir vaga no estacionamento pago, os balcões, as filas para o check-in são enormes. Então, para que você faça um embarque tranquilo, recomendo que você faça o seu check-in com antecedência, ou seja, imprima o seu cartão de embarque, entre lá na internet e mesmo assim chegue com antecedência, porque você perdeu o seu voo, isso acarreta uma série de problemas. Se foi por culpa da companhia aérea, tem várias leis que obrigam que ela resolva o problema, mas se você perdeu por uma falha sua, um problema que te afetou, que afetou somente a você, você vai ter que desembolsar uma quantia considerável para poder... Uma outra situação ainda, que é aquela decorrente dos problemas, digamos, de emissão de passagem. Se você fez isso através de uma agência de viagens, você tem a quem recorrer. Exato. Agora, se você tiver comprado na internet, vai chorar para quem? Quando você compra na internet, né, geralmente as pessoas, o que a gente tem observado aí em algumas pesquisas que a gente tem feito lá via a nossa associação, as pessoas não têm o hábito, às vezes, de saber onde estão comprando. Ela entra, recebeu um e-mail com alguma informação, preço promocional, ela entra e tenta comprar. Às vezes compra. E às vezes a gente observa que tem muito site fantasma. Você entrou, comprou, recebeu um documento, chega lá, a companhia não tem sua passagem. Você está com um problema. E às vezes você também entra nesses sites para comprar, mas não tem um telefone para te atender. Você chegou no aeroporto, teve algum problema, você não tem a quem recorrer para solucionar aquele problema da sua passagem, gerado no processo de compra e venda. Agora, que cuidados a pessoa... Digamos que a pessoa... eu não acredito nisso, eu confio. Quais são os cuidados mínimos necessários para evitar esses problemas mais comuns? Olha, a primeira recomendação é saber onde está comprando. Eu estou comprando em que site? É no site da companhia aérea, é no site de uma agência de turismo, é num site qualquer outro que tem aí, porque hoje tem vários sites que vendem de tudo. Depois, verificar se esse site está instalado no Brasil, ou seja, se no final dele é .com.br. Se tiver o .com.br, se tiver o .br, é uma empresa brasileira. Se tiver .com, ele está instalado em outro país e isso ele não está sujeito à legislação brasileira, principalmente ao Código de Defesa do Consumidor. E aí depois você tem que verificar se no site consta um telefone para atendimento. E se tiver oportunidade, testar se esse telefone atende. Porque as reclamações que a gente vê na mídia, que a gente recebe na nossa entidade, é que comprou uma passagem aérea, comprou um pacote, reservou um hotel num site.com e que o telefone não atende, que manda e-mail, retorna, ou que manda e-mail e ninguém responde. Então, como em qualquer outro negócio, é saber com quem, aonde você está comprando, com quem eu estou negociando. Essa questão, Carlos, nós já estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e vamos continuar abordando ela, porque ela é importante principalmente nesses períodos de proximidade de férias, né? Porque aí a pessoa, às vezes, conta os caraminguados do bolso, olha, vou ter que achar uma passagem que se ajuste a esse tamanho e acaba sendo vítima mais facilmente dos golpes. Estamos chegando ao final desse bloco e antes de irmos para o intervalo, quero mandar aí um abraço para a Isabel Toschi, lá da Secretaria de Turismo, ela que está nos acompanhando, ela que tem trabalhado bastante pelo desenvolvimento do turismo aqui do Distrito Federal, junto com o secretário Luiz Otávio. Também todo o pessoal ali da Secretaria de Turismo que tem feito um trabalho de garimpagem, de busca de turistas lá fora. Nós vamos ao intervalo e já retornamos. Sind Receita, defendendo a sociedade. Quem compra CD pirata pode estar pagando uma bala perdida. Quem compra brinquedo sem conhecer sua procedência pode estar colocando lixo hospitalar na boca de seu filho. Consumir produto pirata só traz prejuízo. Este é um conselho dos analistas tributários da Receita Federal do Brasil. Sind Receita, por um Estado eficiente. Estamos de volta com o programa do Servidor, hoje conversando com o Carlos Vieira, ele que é
vice-presidente da ABAV, Associação Brasileira de Agências de Viagem. Com todas essas tecnologias, cabe lembrar que as agências de viagem também usam muitas ferramentas de internet, inclusive venda de passagens pela internet. As agências de viagem... O problema não é a internet. De forma nenhuma. A internet, a gente costuma argumentar que ela é uma ferramenta que as agências de viagem, inclusive, são as das grandes investidoras em tecnologia. O segmento de viagem, o segmento de turismo, de um modo geral, é um dos grandes investidores em tecnologia. E isso permitiu que a gente, através dessa tecnologia, que hoje a gente tivesse um volume muito grande de pessoas viajando, tanto dentro do Brasil, como do Brasil para o exterior e também do exterior para o Brasil. Hoje você consegue vender passagens aéreas com 1 hora de antecedência do voo, 1h15. Você consegue oferecer para o seu cliente uma informação em tempo real. Ele pensou, preciso viajar, esqueci de reservar meu hotel. Você consegue, através de uma agência de viagem, fazer a reserva do seu hotel e garantir em torno de 3 minutos, dependendo do processo que você usa. Então, as agências de viagem são utilizadoras e são investidoras na tecnologia. As agências de viagens oferecem várias oportunidades também de compra por meios virtuais. Agora, é importante destacar que, nesse caso, há por trás dessa ação de venda pela tecnologia do investimento em um humano também. Sim, as agências de viagens, além de investirem na tecnologia, o principal investimento, até ela investir em tecnologia, é o investimento humano, porque ela precisa de pessoas para fazerem acontecer as ferramentas virtuais. As agências de viagens, né, eu lembro que quando surgiu o fax, as agências de viagens vão acabar por causa do fax, que ninguém mais precisa viajar. Então, ao longo da história, sempre tem alguém dizendo, as agências vão acabar. Eu acredito o seguinte, o mundo está evoluindo, o nosso setor evolui juntamente com o mundo, às vezes até um pouco à frente, para poder oferecer serviços. E o que vai se mudando são as formas das coisas acontecerem, porque senão também não existia mais loja de nenhum tipo, porque você compra tudo pela internet. Às vezes mais barato, às vezes mais caro também. É porque a questão... Porque a compra de internet, a gente costuma dizer, é sempre de impulso. Geralmente é uma compra de impulso. É porque é uma compra que tem só um parâmetro de referência, né? Exato. Você tem ali, a internet é uma ferramenta que a gente usa, oferece para os clientes, para eles fazerem pesquisas, você disponibiliza um mundo de informações, você consegue hoje entrar no hotel que você vai se hospedar, ver o tipo de apartamento, ver a cor dos lençóis, ver a cor da cortina do banheiro e saber, esse apartamento que eu quero. Agora, onde você vai comprar ele, é uma opção de cada um. E a gente tem que lembrar que existe um segmento que a gente chama de corporativo, né? Se pegar aqui no caso do Brasil o segmento do governo, que se não fossem as agências de viagens, as empresas teriam que inventar uma outra empresa que seria uma agência de viagens para atendê-los. Porque um grande executivo, um gerente comercial, um vendedor de qualquer empresa, ele não tem tempo para ficar pesquisando na internet qual que é o melhor preço, qual que é o melhor horário. Ele tem alguém que cuida do setor de viagens e precisa de alguém para atender isso. Principalmente quando há um atraso de voo, ele precisa remarcar seu voo. Olha, eu preciso mudar porque mudou a data da reunião. Senão ele vai parar de cuidar do objetivo final dele para cuidar da viagem. Aí, mais uma vez, ele precisa ter uma empresa, nem que seja uma agência de viagens para resolver isso. Se não tiver, como você disse, se não tivesse, teria que inventar. Se não tivesse, teria que inventar agência de viagens, né? Agora, Carlos, o volume, houve um impacto significativo por conta desses sites de busca? Porque tem que fazer essa distinção quando se fala em vendas pela internet. As agências de viagens, todas elas oferecem alternativa de compra pela internet. Basicamente, quase, vamos dizer, boa parte das agências, porque a gente tem que lembrar que o segmento de agências de viagens também é composto por um grande número de pequenas empresas, que geram emprego, geram ocupação, geram oportunidade de negócios. E talvez muitas dessas não tenham esse investimento em tecnologia. Algumas não têm esse investimento, eles não têm capital para investir em tecnologia. Mas existem fornecedores que disponibilizam essas ferramentas para que ela tenha
o seu portal e que possa fazer essa venda pela internet também. A gente costuma dizer que as agências de viagens são... Hoje nós estamos usando muito mais o termo de consultores de viagens, porque o cliente nos busca para fazer questionamentos, fazer consultas, para fazer uma série de perguntas. E às vezes ele vai comprar na internet. E às vezes volta para reclamar que comprou uma coisa na internet e que não era o que ele queria. Sem contar que quando você vai, por exemplo, fazer uma viagem para fora, você tem uma outra realidade. Para fora, eu digo, para outro país, ou mesmo uma viagem dentro do Brasil que demanda 2 escalas, né? Quer dizer, a velha e antiga baldeação, né? Quer dizer, quando o cara tem que trocar, e nem sempre esse ajuste tão certo que não tem um aspecto humano é possível. Eu vou lhe dar um exemplo bem claro assim, para quem viaja para o exterior. Então, por exemplo, ele pega uma passagem, vamos dizer, para a Europa. Então ele saiu do Brasil aqui, ele vai fazer Brasília, Lisboa, Brasília, e daí ele vai pegar vai fazer, sei lá, vamos sugerir Lisboa, Paris, Frankfurt, Lisboa. Ele volta de Lisboa. Então ele tirou só a passagem principal aqui e comprou os trechos internos naquelas companhias chamadas low cost, low ferry. São aquelas tarifas lá de 10 euros, 20 euros. Só que ele não se ateve, aí ele comprou, falou, pô, economizei uma grana boa. Ele não consultou a agência aqui, falei, economizei uma grana boa, paguei 20 euros em cada passagem. Só que o que acontece? Quando ele vai do Brasil para Lisboa, ele tem direito a 2 peças de bagagem com até 32 quilos. Ao pegar o voo de conexão que ele pagou 20 euros, primeiro, dependendo do que ele comprou lá, se ele fizer o check-in no aeroporto, é cobrado uma taxa. Se ele despachar bagagem, é cobrado mais outra taxa. Se ele resolver marcar o assento, é cobrado uma terceira taxa. E tem a história que agora tem uma companhia que quer cobrar até os do banheiro. Mas por 20 euros também ele tem que esperar alguma coisa, né? E aí, o que acontece? Só o que ele pagará de excesso de bagagem, porque lá ele terá direito de despachar uma peça com até 20 quilos. Só que ele tem 2 malas de 32. Nós conversamos lá numa das viagens, inclusive algumas companhias que colocam uma peça de 5 quilos. Exatamente, porque tem 5 quilos na mão, porque tem uns que não permitem despachar bagagem. Não, isso não permite despachar bagagem. Por quê? Porque peso aumenta o consumo de combustível. É o que a gente vê. Então, se o peso aumenta, então não despacha bagagem. Ou vai pagar. Então, se você vai despachar 64 quilos, toda a sua economia foi embora no primeiro pagamento de excesso de bagagem e você já entrou no prejuízo. Quando, se você procurasse uma agência de viagens aqui e a agência te dá uma orientação, você compraria essa passagem não por 20 euros, mas por um pouco a mais, mas teria uma garantia de bilhete internacional. E poderia despachar sua bagagem todo o percurso como bilhete internacional. Quer ver outro exemplo? Se você comprou um bilhete único, Brasília, Lisboa, Paris, sei lá o que eu falei, Frankfurt, Lisboa, se o voo de Paris-Lisboa atrasar, a companhia aérea, você perdeu a conexão, a companhia aérea é obrigada a te reacomodar. Como você comprou o bilhete separado, se o voo daqui atrasar, você perdeu os seus 60 euros lá e ninguém vai te reembolsar de nada. Nem a companhia que você fez. Comprou o trecho Brasília-Lisboa. Isso as pessoas não pesquisam, isso os sites de venda rápida, venda barata não informam, mas é uma regra de viagens internacionais. Essas são questões, é por isso que eu fiz questão de te convidar, Carlos, para a gente conversar, porque claro que a sedução do quase de graça é encantador, né? Todo mundo quer. Esses dias eu mesmo recebi um e-mail de uma companhia aérea, trechos Brasília-Fortaleza 59. Aí era o trecho sem taxa de embarque, sem nada, e não tinha nenhuma perspectiva de retorno, era uma ida só, quer dizer, é complicado, né? É velha história, é o impulso. Mais uma vez, você entra lá, você vai buscar uma passagem 59, você viu, você compra. E às vezes quando você faz a volta, paga 350, paga alguma coisa a mais lá. Paga para pagar as duas. Né? A gente não pode desconsiderar que a gente está no mundo hoje, que é um mundo mais instantâneo, né? Como a gente fala, as realidades mudam a cada fração de tempo. Então, a companhia lança a promoção, igual você falou, R$59. Pô, mas eu entrei, mas não tem. Mas tinha. Ah, tinha, mas não tem. Pô, então para de anunciar. Você fala, mas você está anunciando, pô, estou recebendo e-mail. Ah, mas é porque já estourou a cota. Qual que é a cota? Quem sabe quanto é que é? Então,
Não que isso seja o fim do mundo, não é, mas as pessoas têm que ter mais atenção, porque a gente tem um ditado que fala o seguinte: quem procura menor preço, sempre vai ter alguém oferecendo menor preço. Você tem que ver se o menor preço, você está comprando o que você quer comprar mesmo, porque às vezes você está comprando um produto e levando outro. Como eu falei, eu tenho às vezes por um preço muito parecido um voo direto, e você está pegando um voo com 2 conexões, voo noturno, então você já perdeu o dia da ida, a sua ida é de noite, o seu retorno é de madrugada. Você tem que ter atenção para esses detalhes, porque às vezes você fala, pô, eu vou economizar, mas aí gastou, você passou... Só em diária já perdeu 2 diárias. Você comprou um fim de semana, fez uma viagem de sexta a domingo, passou 48 horas dentro de avião em aeroporto, você não conheceu nada. Né? Então, assim, isso faz para o nosso dia a dia, isso vale para uma série de produtos, tem sites para todo tipo de produto que você queira comprar, tem preço. Mas é importante que as pessoas pesquisem. As agências de viagens no Brasil ainda não cobram consultas, não cobram orientação. Mas a gente também não acha justo que você procure a minha agência ou qualquer outra, faça uma série de questionamentos e depois vá buscar na internet. Porque aí o meu trabalho, quem é que paga? Como é que eu me pago? Eu também tenho direito de... Eu tenho direito? Não, eu tenho o dever de ir ao mercado, fazer a compra e sustentar a família. Então, a gente está caminhando para um processo aí muito parecido com outros países, que é começar a cobrar pelo atendimento. Então, você quer, eu estou pensando em fazer uma viagem para determinado lugar. As agências vão falar, o seguinte, custa $200. Quando eu comprar, eu abato no preço final. Ele tá, digamos que ele esteja inserido no preço. Exatamente. Se não comprar, está paga a consultoria, porque você gastou a internet, imprimiu, gastou seu tempo pesquisando, imprimiu documentos, fez uma série de... Seria quase que uma caução. Eu não diria caução. É o seguinte... pode até ser uma caução, não sei se seria o termo mais certo. Negócio, né? Não, mas você liga numa lanchonete qualquer, ele te vende sanduíche, você paga uma taxa para ele te entregar. Você liga na pizzaria, tem uma taxa embutida para te entregar. Liga na farmácia, idem. Quando chega na agência de turismo, você quer consultar, você liga para um contador, ele te atende e cobra uma consulta. Você vai no advogado, ele te cobra. Por que a gente de viagem não pode cobrar? E olha que ainda não está cobrando. Então, faz o seguinte, você vai dar um sinal aqui para fazer o negócio. Eu vou te dar todas as informações, vou trabalhar para te atender. Eu desisti, beleza. O sinal fica como pagamento pelo serviço prestado. Porque senão as pessoas chegam, consultam e vão buscar outros meios para resolver a sua necessidade. Porque, como você disse, isso tudo envolve profissionais. Sim, senhor. E envolve o uso de tecnologia. Eu tenho que ter equipamentos bons na loja, eu tenho que ter uma boa internet, tenho que ter um bom café, um bom chá, eu tenho que ter funcionários competentes que saibam conversar, que saibam pesquisar. Geralmente se pede para imprimir muita coisa, você imprime, entrega para o cliente. E como é que fica? Eu tenho que ter impressora, tem que ter cartucho, tem que ter tinta, tem que ter uma série de serviços. Toda a estrutura, né? Então, assim, a gente acredita que no futuro bem próximo aí nós estaremos começando a cobrar ou então exigindo um sinal para abrir a negociação. Carlos, assim, só para encerrar, que nós já estamos no final, a principal recomendação, então, é não comprar por impulso. Administrar o impulso, porque quando você compra por impulso, depois você geralmente não tem como remarcar essa passagem. A passagem aérea é um contrato que vale para você, se for uma ida e volta, olha, eu vou fazer uma origem e destino naquela data, naquele horário, para aquele voo. E o retorno é naquela data, naquele horário, naquele voo. Se eu quiser mudar apenas o voo, já não serve, eu perco todo aquele benefício do preço que eu teria. Então é ter cuidado com impulso, ter cuidado com se é um site.com, se tem um telefone de retorno, esses cuidados básicos. Aquela velha história, né, dos avós, prudência e dinheiro no bolso e canja de galinha não faz mal para ninguém. Principalmente porque nós estamos nos aproximando de um período de muitas viagens. Sim, né? Vai ser um período intenso aqui de movimentação turística, começa já em junho com a Copa das Confederações, e aí, como foi dito, né, as cidades que não serão sedes, a gente imagina que elas terão um bom movimento de pessoas que não querem estar ligado com o evento de futebol. Essas pessoas voltam para os seus destinos, quem vem ver futebol muda de acordo com a mudança dos jogos. Depois tem o evento da juventude, depois tem a Jornada Mundial da Juventude. Em Brasília nós teremos em novembro as Ginasíades, que é outro evento muito grande. E no começo de junho tem uma etapa mundial aí de lanchas, né? Vai ter, acho que moto velocidade, alguma coisa no lago lá, não sei exatamente o que é.
Você tem, aliás, Ginasíades vai ser com meados de novembro, né? Está sendo esperado aí representantes de 45 países. São eventos, agora, é importante notar no encerramento que viajar é um exercício único, é uma experiência única. E o essencial para que você não transforme essa experiência única em traumática é tomar esses cuidados. A gente costuma dizer que viajar é fácil, o mundo está cada vez menor, mais perto, e basta você tomar cuidado para a sua viagem ter mais sucesso. E cada vez você viajar mais. Tá certo, quero agradecer então a presença do Carlos Vieira, eu que agradeço, esteve aqui conosco, ele que é vice-presidente da ABAV, a ABAV que é a Associação Brasileira de Agências de Viagens, que faz esse trabalho de coordenação. Do DF. Vice-presidente da ABAV DF. Exato. E eu quero convidar você a acessar aí o portal www.debrasilia.com.br, onde você encontra esse vídeo, onde é que você encontra o programa, onde você encontra a revista Leitura de Bordo, o jornal Correio do Metrô e as notícias mesmo do portal. Muito obrigado e até a próxima. Quem vê duas linhas retas perfeitas, tem mesmo um sonho, suspeita a vida que pulsa. Brasília, Aurora.